Então, pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos criar uma macro e nós vamos entrar num editor de script, certo? Nós vamos entender o que realmente nós criamos, ok? Então, o vídeo vai ser um pouquinho longo, eu vou dividir ele em duas partes, certo? Por quê? Porque eu quero que vocês entendam realmente o que cada parte do programa significa, ok? Então, nós vamos analisar isso com calma, certo? Então, vão ter partes que vão vir a tela, igual tá aqui, tem partes que vão vir o meu rosto e eu vou explicar para vocês com imagens para vocês entenderem, tá? Então, esse processo agora vai ser um processo avançado mesmo de Google Sheets, ok? Porque agora nós vamos entrar em programação. Então, essa parte vai ser bem legal, eu tô muito animada para dar essa aula para vocês. E bora lá pro vídeo, certo? Perdão. E bora lá começar, ok? Então aqui, o que eu vou mostrar pra vocês? Nós vamos simplesmente gravar uma macro que altera a tela, certo? Então nós vamos vir em gravar macro. Em um dos meus vídeos, esse vídeo aqui, olha, ó. Não sei onde vai aparecer aqui. Nós já criamos uma macro lá, nós já criamos várias macros, na verdade, bem parecidas, ok? E nós usamos sempre a referência absoluta. Lembra que eu expliquei no primeiro vídeo, eu explico o que são referências absolutas, certo? Então, qual é a diferença? Essa daqui, ela sempre vai usar a localização exata da referência absoluta. E a referência relativa, ela vai se alterar conforme você altere essa macro que você precise rodar, ok? No seu programa, certo? Então, nós vamos vir aqui, nós vamos vir em nós vamos começar a gravar nossa macro, perdão. Nós vamos vir aqui, por exemplo, ó, suponhamos que eu tenha que fazer essa opção, ó, selecionei todas essas células, ok? E aí eu quero vir aqui e mudar a cor. Vamos mudar a cor para vermelho, não vermelhão assim, vou mudar para vermelhinho. Vou deixar ela em negrito. Vou vir aqui, vou deixar ela bem grandona e vou ajustar, certo? Redimensionei a coluna e vou mudar a minha fonte. Quero Georgia, não quero essa fonte que tá aqui, ok? E vou salvar, certo? Um processo bem simples e vou colocar edição, o nome dela vai ser edição, tá? Edicão, cabeçalho. Ou edição, edicão, título, tá? Underline título, certo? E aí, agora eu vou vir aqui e vou ajustar. E agora, a gente vai entrar nessa macro e vir aqui em ferramentas. E essa é uma parte bem diferente. Nós vamos vir aqui em editor de script. Aqui dentro da nossa aba, é importante eu falar para vocês que dentro do nosso editor de script, olha que legal, ele abre um programa para mim. Esse nome, percebam, a gente vai aprender agora o que cada coisa aqui significa, certo? Então, por exemplo, uma coisa que eu queria falar para vocês é que assim, cada planilha que você cria, ela tem um gerenciador de scripts dela, ok? Então, por exemplo, eu já criei várias planilhas, diversas planilhas aqui. E cada planilha, ela vai ter a macro que eu gravei, não só a macro, tá? Eu posso ter criado, mas são macros, tá? As macros são funções de automação. Então, eu consigo fazer esse processo aqui, criando dessa forma, certo? Aqui dentro desse editor de script, ok? Várias automações. Então, por exemplo, dentro de cada planilha, então, para ficar bem claro, eu tenho os scripts que eu criei, certo? Então, eles não vão se misturar. Dentro da minha planilha, eu vou ter só aquele script que roda naquela planilha, certo? Então, como que vai funcionar aqui? Vou começar explicando para vocês, ok? Aqui, o que isso significa? Isso daqui significa um comentário, ok? E o que esse comentário em particular, eu vou pedir para vocês anotarem, até eu vou colocar aqui quando for necessário anotar, porque é importante anotar essas informações, ok? Senão vocês vão esquecer
E aí muitas vezes nós vamos dar prosseguirmos com as aulas. E aí vocês vão acabar esquecendo o que é isso e depois não vão lembrar, vão lembrar e vão ficar tendo que rever vídeo. Então é melhor anotar, ok? Então, por exemplo, o que significa isso daqui? Esse only correct doc. Isso daqui, ele significa que o quê? Quando esse documento for aberto, ele vai pedir para vincular um e-mail, ok? Ele vai pedir, na verdade, uma autorização da conta, certo? Então, toda vez que você for rodar essa macro dentro dessa planilha, ele vai solicitar que você vincule o seu e-mail, tá? Que você dê permissão, na verdade, ok? Então, essa é a primeira informação que a gente pode inserir. Os comentários também na programação, eu acho importante vocês já anotarem, porque é uma informação importante, é bem básica. Os comentários servem para a gente conseguir direcionar as nossas informações e também nós conseguirmos nos orientarmos dentro de um programa, certo? Então, quando você está começando, o indicado é que você, a cada linha de programação, você coloque aqui do lado um comentário como esse, ok? Você abre aqui abre. Então, você vai vir asterísticos, ó. E olha que legal, ele abre e já fecha para mim. Então, eu vou fazer isso. Em cada linha eu vou colocar um comentário para vocês entenderem o que cada linha funciona, certo? Então, antes de mais nada, eu gostaria de explicar para vocês, porque esse vídeo vai ser muito explicativo, certo? Então, ele vai demorar um pouquinho mais, porém, nós vamos entender cada processo. E é uma fase bem gostosa, pessoal. Vamos aproveitar esse momento, porque é a parte mais gostosa quando você está aprendendo algo, certo? É a parte de compreensão. Depois nós vamos para deslanchar e vocês vão entender realmente o que eu fiz lá, tá? Nada mais do que tá aqui é aquele processo que eu fiz lá. Então nós vamos entender o que cada opção, cada tag aqui, cada evento, cada variável, o que significa uma variável, o que é uma function, o que é uma sintaxe. Então, nós vamos aprender tudo isso aqui, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, nós vamos começar aprendendo primeiro o que são sintaxes, ok? Então, é uma palavra complicada, dá um pouquinho de medo, mas ela nada mais é do que algo bem simples utilizado na programação. Pra quê? Pra quê, Júlia? Pra quê? A sintaxe, pessoal, ela é utilizada na programação para indicar quando eu inicio e quando eu termino uma linha, e não só uma linha, ela também, então vamos anotar, tá? Eu vou colocar escrito aqui, mas assim, então ela é utilizada para iniciar e terminar uma linha. Eu vou apagar o comentário aqui e nós vamos começar a entender o que é sintaxe. Por exemplo, eu abri, ó, cliquei nesse, o software, ele indica muito pra gente o que a gente vai fazer. Então, ele tem uma função de autocompletar pra nós. Isso é incrível, ele facilita muito a nossa vida. A maioria dos frameworks que você utiliza hoje pra analisar a sua linguagem, então, pra você conseguir criar os seus editores de código, por exemplo, tem gente que usa o Visual Studio, eu gosto muito particularmente, eu utilizo o Visual Studio para trabalhar com JavaScript, com CSS, com HTML. Quando eu crio as minhas páginas, nós também vamos ir para lá, ok? Então, nós vamos criar coisas aqui e nós também vamos criar coisas lá, ok? Porque vamos evoluindo no nosso processo. Então, mas assim, para entender melhor, percebam que eu cliquei aqui, olha o que ele fez, ó, eu vou tirar daqui, certo? Mas, ó, ele já indica para mim quem é o meu ponto, ó, quem é a minha chave, ó. Ó, se eu clicar aqui, ó, nada. Quando eu clico aqui, ele indica pra mim a qual chave ela pertence, até porque só tem uma chave aberta, certo? Então, o que isso quer dizer? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero explicar pra vocês as sintaxes, ok? Então, a sintaxes é estudando nada mais é do que isso daqui. Ele é um ponto final, tá? Por exemplo, o ponto e vírgula é uma sintaxe da linha. Por quê? Porque o ponto e vírgula, ele indica pra mim que essa linha já acabou.
Então, por exemplo, nós conversamos aqui, estamos todos nós conversando aqui. Nós conversamos na mesma língua, certo? Se eu estivesse falando inglês e a legenda aqui estivesse em inglês, só quem entende inglês iria entender o que eu estou falando, ok? Se eu estivesse falando italiano, francês, da mesma forma, ninguém ia entender nada, não ia ter ninguém no meu canal, a não ser franceses e pessoas que entendessem a linguagem que eu estou falando. Da mesma forma, pessoal, é o computador. O computador, ele só entende o que você... a linguagem que ele consegue interpretar. Ele não entende português, ele entende linguagem de programação. Então, o JavaScript é uma linguagem de programação que o computador consegue interpretar ela, ok? Então, ele consegue interpretar comandos. Nós vamos trabalhar aqui com comandos, ok? Então, por exemplo, só para nós entendermos. Eu tenho aqui... eu vou mostrar algo bem engraçado, tá? Eu tenho aqui... isso daqui, eu estou fazendo as minhas unhas. Isso daqui não vou mostrar a marca, porque me patrocina, né? Mas enfim, vou mostrar as costinhas. Isso daqui é um amolecedor de cutícula, certo? Suponhamos que eu queira fazer utilizar um comando para eu poder colocar uma gotinha desse amolecedor na minha unha. E eu vou dar essa instrução para mim, para um humano. Como que eu faria isso? Eu iria pegar e falar para ele, para qualquer humano, para você que está me assistindo aí, principalmente mulher. Coloque uma gotinha na sua unha. Tá, você iria abrir a tampinha e pingar na sua unha, amolecer e fazer o processo. Agora um robô, ele iria conseguir fazer isso? Se eu chegasse para ele e falasse, coloque uma gotinha na unha. Logicamente não, porque ele ia fazer isso, ó. Tá, tô tentando, né? Ele não iria falar, mas ele ia tentar assim, ó. Isso é um erro, porque você tem que destampar primeiro. Então eu vou falar para ele, computador, destampe, computador, vire em tal ângulo, computador, vá até a unha, certo? Vocês estão me entendendo? Então é um comando que eu estou mandando ele fazer. Computador, aperte e coloque na unha. Pã. Passe pela unha. Computador, retorne a angulação inicial, o ponto inicial, ou seja, ele estava em uma angulação, ele retorna. Computador, feche. Certo? Estou falando computador para vocês entenderem que eu estou falando com a máquina, mas não necessariamente eu estaria falando computador, eu estaria falando pegue, abra a tampa, incline em uma angulação, vá até a unha, passe na unha, retorne à angulação inicial, feche a tampa, ok? Isso é uma sequência de passos que eu estou dando para minha máquina, para ela executar. Esse processo eu vou utilizar quase em todos, na verdade em todos os processos de programação, desde baixo nível até o mais alto nível, ok? Perfeito? Perfeito. Então, esses comandos é o que eu estou indicando aqui nas minhas linhas. Porém, quando a gente lê, nós lemos alguma coisa, certo? E aí tem aquela pessoa, né? Geralmente tem aquela pessoa que ela lê rápido demais. Ela lê toda a frase e ela não coloca uma vírgula sequer. E você fica, meu Deus, ela não colocou uma vírgula. Ai, meu Deus. No computador é a mesma coisa. Então, digamos assim, que ele não entende o que você falar pra ele. Entendeu? Se você não falar que é um ponto final. Então, ele, por exemplo, eu falei assim, computador, abra a tampa. Agora, gire. Agora é isso, ele vai ler, abre a tampa, aí ele não vai entender o gire, porque eu estou dando outro comando. Então, eu dei um comando de abrir a tampa, eu tenho que finalizar esse comando de abrir a tampa. Senão ele não entende que o comando parou, certo? Ele vai ler linha por linha, certo? Linha por linha, ok? E ele vai pegar essas informações, processar isso muito rápido, são nanosegundos, micro nanosegundos, ok? Ele depende da informação, do tipo de agilidade que você está inserindo ali. Opa. E aí, eu tenho que indicar para ele quando isso terminou. Então, as nossas sintaxes nada mais são do que pontos finais de linhas de comando,
ok? E também eu posso chamar de sintaxes quando eu preciso utilizar uma function, no caso aqui uma função, certo? Que eu preciso abrir e fechar uma chave. Então, o fato de eu abrir e fechar uma chave, para inserir todos esses comandos dentro dele, que vocês vão entender logo após, são chamados de sintaxe, ok? Então, não se preocupem. O comando, o próprio computador, ele indica para mim que tá errado, ó. Coloquei aqui, ó. Percebam que aqui ficou vermelho, ele tava normal. Vou dar um Ctrl Z. Ele tá... Se eu apagar o ponto e vírgula, apagar a chave, ele já entende que é um erro, entendeu? Então, ele já me mostra ali, está errado. Tá faltando informação, eu não vou ler. Até se eu tentar executar, ele vai dar erro, ó. Ele vai falar pra mim, ó. O usuário tentou executar, mas não foi possível, tem um erro. Ele já me mostra, olha só. Se eu abrir aqui... Opa, só um minutinho. Ó, ele já me mostra a linha onde tá o erro, ó. Tá vendo o vermelhinho aqui no canto? Peraí. Vermelhinho aqui no canto, perceba? Ó, ele já me mostra, certo? Se eu fechar aqui, ele me abre esse console, tá? Vou puxar aqui pra vocês verem. Ele me abre aqui, ó. A linha 14 e 15 tá errada, ó. Ele já me apareceu uma bolinha aqui, ó. Olha que legal isso, gente. Então, ele já é tão... Ele tem uma certa além dele autocompletar, ele também te mostra. Então ele tá falando, ó, feche, cara, feche, você tá doida? Eu não vou entender. Então, ó, ele tá... Deixa eu só fechar aqui, tá? Vou pôr um ponto e vírgula. E vou dar um delete, ok? E aí, ó, sumiu, perceba? Sumiu aqui o erro aqui embaixo, certo? Então... Atentando a isso, recapitulando o que é sintaxe. Sintaxe nada mais é do que um ponto final, no caso a gente usa o ponto e vírgula, por isso que é o famoso faltou um ponto e vírgula, muita gente vai falar isso durante a programação. Faltou uma chave, cara, você esqueceu uma chave, você esqueceu um parênteses a mais, isso é importante a gente se atentar. Ele abre e fecha as parênteses, tá? Ele autocompleta isso, então a gente não precisa se preocupar, mas pode ser que ali naquela... Você apagou alguma informação, certo? E ele vai avisar para você, ok? Então, basta você saber analisar com calma, certo? Uma coisa legal que é o que a programação disponibiliza para nós é nós conseguimos testar da maneira como nós queremos, certo? Então, nós conseguimos implementar o que a gente quiser. Pode ser que tenha um erro, mas é importante errar, certo? O erro é importante, ok? Principalmente quando você está iniciando. Eu não gosto de pessoas que não gostam de erros, porque os erros vão vir, certo? Os erros, eles nos fazem evoluir durante o processo. Se você não errar, cara, você não vai conseguir interpretar esse erro, certo? Então, muitas vezes você tem ali participando também de comunidades, igual aqui, a nossa comunidade do Google Sheets, que eu vou estar trazendo isso toda semana, tá? Então, toda semana eu vou trazer uma aula legal e nós vamos evoluindo nesse processo. Isso é interessante porque nós vamos também errar aqui algumas vezes e nós vamos consertar os nossos erros, ok? Então, sintaxe já está ok. Comentário, então vocês já sabem agora o que é sintaxe e o que é comentário. E agora nós vamos entrar para as benditas funções, ok? Para as functions. E nós vamos aprender o que é uma function agora. E vamos lá. O que é uma function? Function nada mais é do que eu dizer para o computador, faça isso. Ao executar, faça isso. Porque ele já entende o que é executar, não precisa ficar falando para ele. Mas ele sabe que quando ele executar, ele vai fazer isso. Então, quando eu executar, e aí ele pede um nome. Percebam que o nome é o nome que eu coloquei lá quando eu criei a macro. Então, ele fala assim, ó, faça edição de título, que é o nome que eu dei para minha macro, ok? Nada mais do que isso. Júlia, o que é esse abrir e fechar parênteses? Isso é normal, tá? No JavaScript. A gente coloca esse abrir e fechar parênteses porque ele é mais uma chave também, tá? Uma sintaxe ali que é necessário estar dentro desse nome, certo?
Então, ali também eu posso colocar uma informação que eu quiser também a mais, ok? Então, isso ajuda muito. Eu poderia estar usando essa edição de título dentro de um botão, ok? Eu poderia criar um botão que quando eu clicasse nesse... botão, eu poderia inserir essa informação do botão ali, ok? E ela iria ficar ali. Mas isso é mais para quando eu preciso desse parar, esses dois parênteses aí, porque eles me ajudam, ok? É mais uma... abrir e fechar uma informação, certo? E aí nós viemos para nossa amiga. Então nós já entendemos agora o que é uma function, tá? Uma function, só para dar mais detalhes de functions para você, eu vou fazer uma aula só de function. Aqui eu quero explicar mesmo e depois eu vou trazer cada uma detalhe por detalhe, certo? Então o que é uma function? Uma function eu não precisaria necessariamente só estar usando ela aí para esse comando, tá? Uma function ela pode ser usada para um evento, certo? Um evento importante que eu vou usar ali para criar alguma informação a mais, ok? Por exemplo, aparecer um texto quando eu mudar alguma informação. Se eu apagar alguma linha e ele aparecer um texto para mim, isso é uma function, um evento, tá? É um evento que ele faz o quê? Quando apaga uma linha, ele aparece uma informação para mim, ok? Certo? Então eu também poderia usar uma function para fazer um cálculo. Quando eu executo o meu nome aqui, né, a minha macro, no caso aqui a minha, não necessariamente só uma macro, lembra? Quando eu executo algum processo, tá? Ele trabalha com processos, não somente com macros, tá? Então, quando eu executo um processo, ele faz um cálculo para mim, ele busca uma informação para mim. Tudo isso eu posso inserir dentro de uma function, ok? Então, as functions são muito importantes. Elas são, lembra que eu falei? Elas são para determinar o que o seu programa vai fazer. Então, ela está dizendo para o seu programa para ele fazer algo, beleza? E aí, nós precisamos abrir e fechar as chaves. As chaves, elas são importantes aqui, tá? Você viu que eu abri depois da function? Por que que eu abri e eu fechei só no final? Porque dentro, olha que importante isso, eu poderia ter várias functions aqui, tá? E cada function atuando em um tipo de informação diferente. Lembra? Eu poderia ter essa function que muda o cabeçalho, e eu posso que mudar os meus títulos, eu posso ter uma function que pega a informação e leva para outro local. Eu posso ter uma function que, como eu disse, que a partir do momento que eu excluo uma linha, ela traz uma atenção para mim, ó, quando extrair uma linha, faça tal coisa, quando excluir uma linha, tome cuidado para não excluir informações importantes. Eu poderia ter uma function que vai buscar uma informação para mim de um mapa, que vai buscar informação para mim um banco de dados. Eu também posso ter uma function que vai buscar uma informação para mim da minha bolsa de valores. Eu também tenho essa possibilidade e tenho N possibilidades, ok? Então, as functions são muito importantes dentro das minhas programações para as minhas planilhas, ok? E não só para isso, para o JavaScript, ela também é muito utilizada nessa linguagem, certo? Então, o que são essas chaves? Essas chaves, elas determinam onde começa o conteúdo da minha function, do meu faça, e onde termina, ok? Então, nada mais é do que isso, percebam? A gente analisar é bem lógico. Iniciei e comecei a inserir o conteúdo, olha só. Conteúdo, parei. Então, ela entende aqui, ó, opa, essa é a function. Se eu for abrir outra, ó, quero abrir outra function. Ó, olha que legal também, ó. Ele autocompleta, lembra? Ó, function. E eu já crio um nome para minha function. Teste doc. Ok? Fecho. E aí já abro aqui, ó. Ele já abre para mim. Aqui eu já posso começar a programar. Certo? Eu posso já colocar aqui, ó, meu parágrafo. E aqui eu já começo a criar minha variável, tá? Nós vamos fazer isso na próxima aula. Ok? Então, aqui eu quero mostrar para vocês o poder que tem essa informação, certo? Então, nós começamos a criar e aí a gente vai entrar para as nossas amiguinhas variáveis, ok? Elas são
ponto que precisa de uma análise maior, certo? E de uma informação que vai ficar bem fixada na cabecinha de vocês, ok? Então, eu quero usar uma analogia bem legal para vocês entenderem o que é uma variável. Pensem numa variável como uma gavetinha, certo? Então, o que essas gavetinhas fazem? Essas gavetinhas são capazes de armazenar informações. Porém, cada gavetinha só pode ter uma informação, certo? Eu vou colocar um desenho aqui da gavetinha para vocês entenderem. Com cada gavetinha, eu consigo pegar uma informação e armazenar na minha gaveta. No momento que eu preciso utilizar essa variável, que seria essa informação armazenada na minha gaveta, eu busco lá no endereço que eu tenho ela. E isso seria a minha variável. O JavaScript, ele nos permite alterar essas variáveis a qualquer momento, ok? Então, no caso, o que é a minha variável? Né? Que raio que é isso? Então, nós entendemos que as variáveis, elas são gavetas, certo? Então, vamos pensar nas variáveis como gavetas. Essas gavetas conseguem armazenar informações. Porém, eu só posso armazenar uma informação por vez. No caso, eu posso armazenar um conjunto de informações? Posso, ok? Porém, um só. Quando eu precisar armazenar outro conjunto e eu for armazenar dentro dessa variável que eu criei, eu preciso tirar essa informação que eu coloquei e colocar outra, ok? Senão eu não consigo inserir novas informações ali. Eu posso também usar a mesma analogia, posso utilizar a analogia de um banco, por exemplo, de sentar, um banco assim, comum. Por exemplo, eu sentei num banco. Aí, eu tenho mais uma amiga que pode sentar comigo. Eu posso colocar 3 pessoas, ponhamos, sentadas comigo no meu banco. Só cabem 3. Se eu colocar mais uma pessoa, não vai caber, certo? Alguma vai ter que sair dali para outra pessoa caber no banco, certo? Não dá para eu colocar uma pessoa sentada no colo, não é confortável, entendeu? Não é viável. Pensa assim, lembra do computador? Não é viável para ele, ele não é humano, tá? Então, para ele é lógico, ou é sim ou é não. Cabem 3? Sim. Cabem 4? Não. O máximo é 3. Então, para ele é lógico, ok? Então, acredito que essa analogia foi bem legal, certo? Do que é uma variável. Então, as variáveis, elas nada mais são do que informações que eu vou armazenar. O que eu vou armazenar? Então, vamos lá. Então, eu criei uma variável, ó, percebam, uma var é um acrônimo. Uma var é um acrônimo da palavra variável, uma redução da palavra variável, tá? Poderia dizer sigla também. Então, VAR, já entenderam, significa variável. Spreadsheet é o nome que ele deu para a variável, certo? Então, o nome da variável é spreadsheet. Então, dentro da variável spreadsheet, eu vou criar uma tag, que é a tag getActive. O que é getActive? Dentro do JavaScript, a gente vai ter tags, ok? Então, esse vídeo ele já ficou um pouquinho longo, tá? Eu vou criar, a gente já aprendeu bastante coisa aqui, certo? Então, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, onde eu vou trazer para vocês o que são agora os elementos para nós podermos entender melhor, ok? Não se preocupem, eu vou postar tudo na mesma semana e vocês vão entender. Então, eu acredito que até aqui vocês já entenderam bastante coisa, vocês já entenderam o comentário. Então, aqui eu vou deixar um comentário, tá? Bem legal. Eu vou deixar um comentário assim, olha só. Ativa a célula. Ou o conjunto de células, ok? Então, eu vou deixar essa informação para vocês, certo? Eu posso só colocar essa informação aqui também, que não tem problema, tá?
Posso colocar ela aqui também, ok? Não tem problema, certo? Então, nós vamos terminar essa aula por aqui. E na próxima aula, nós vamos aprender o que são, nós vamos aprender todo o resto do código, tá? Porque até aqui já aprendeu, não quero confundir a cabeça de vocês mais, ok? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Para as pessoas, principalmente, que têm medo de programação, eu quero que vocês analisem a programação. Programação nada mais é do que você saber o inglês, tá? Então, o inglês ele tá aí no nosso cotidiano. Eu acredito que para o futuro vai ser muito utilizado o inglês e é importante. Na minha opinião, deveríamos todos falar pelo menos 2 línguas. Então, o inglês tem que ser uma língua primordial, porque ele é usado em toda a programação. Você vai para qualquer país, eu já trabalhei muito com isso, com programação de máquinas. Então, nós temos uma norma padrão para utilizar em qualquer lugar. Por exemplo, eu vou para a China, quem está na China entende o meu programa. Vou para a Colômbia, na Colômbia eles entendem o meu programa, tá? Não tem essa questão aí de, vou falar só a minha linguagem, não. Nós trabalhamos com diversos tipos de linguagem, ok? Porém, a utilizada para traduzir é o inglês, tá? Então, vou pedir para vocês estudarem o inglês também junto ali. São algumas palavras, é importante, muito fácil, ó, por exemplo, only current doc. Então, ele está falando que é apenas um documento, então na hora que carregar, muito simples. Spreadsheet app, get active, ativar, entendeu? Variável, vai ser sempre variável. Nós vamos trabalhar rand list, get active rand list, nós vamos saber o que é, ó, set background. A gente vai entender tudo isso, e tudo isso é muito simples. Por exemplo, ó, vou dar um spoiler. Background quer dizer fundo. Então lembre, o que a gente alterou de fundo lá na nossa macro? Uma tarefinha para vocês. Então eu quero que vocês pensem no que são as sintaxes, ok? Então lembrando, anotar no caderninho o que são sintaxes, o que são comentários, para vocês entenderem o que é um comentário e qual é a relevância dele para um programa, principalmente para um programador iniciante. O que são as functions, então nós vamos falar em inglês, eu não vou traduzir, então o que são as functions, o que é o título, o que é o nome do programa, ok? O que são as sintaxes, como eu já disse, e o que são as variáveis, lembra? Gavetinha, posso usar outra em banco, o que vocês quiserem, que seja algo que consiga armazenar uma informação, você buscar essa informação, lembra? Então eu busco essa informação, eu acesso ela, trago ela para mim, entendeu? Então na próxima aula a gente vai entender tudo isso. Já vou pedindo para vocês não esquecerem de comentar. Seu comentário é muito relevante aqui, principalmente se vocês gostaram dessa aula. Eu estava muito ansiosa para dar ela para vocês. Estou até arrepiada, porque eu estou muito feliz de ter dado ela para vocês hoje. Hoje eu tô sem maquiagem, olha só. Não deu tempo de fazer nada muito especial. Deixei minha maleta de maquiagem no carro. Então, quero que vocês utilizem isso. Vocês vão utilizar isso daqui, vocês vão levar para a vida de vocês. Principalmente quem tá aí querendo mudar de carreira. É importante agora. Nós estamos entrando aí num novo processo, num novo mundo. A indústria 4.0, todo mundo já deve estar falando, mas não é só da indústria, ok? Na verdade, é um mundo computadorizado, digamos assim. Um mundo tecnológico, certo? Isso vai exigir demais de vocês como profissionais. E eu tô aqui com toda a minha disponibilidade, com todo o meu carinho, com toda a minha metodologia que eu criei durante os meus 6 anos de experiência na área que eu tenho, em todas as áreas, não só na área de programação de alto nível, mas também na área de programação de baixo nível, trazendo essas informações para vocês que eu criei, que eu quebrei muito a minha cabeça para criar, e eu decidi de coração trazer para vocês, porque eu acho que é importante, que vocês precisam disso, certo? Qualquer lugar do Brasil que você estiver, não só do Brasil, qualquer lugar que você estiver, você vai utilizar muito isso, e eu não quero mais que a informação seja passada só apenas de um jeito, ok? Eu acredito que a informação tem que ser passada de uma forma clara, como eu digo, descomplicando o Google Sheets. Então, eu acredito que vocês talvez não imaginassem que a gente ia chegar nesse nível, mas nós chegamos.
ok? Não se preocupem, em questão de fórmulas, eu ainda continuo dando as fórmulas no Instagram, então me segue lá no Instagram, com certeza apareceu aqui, vai aparecer em algum lugar aqui na tela, aqui. Me segue lá no Facebook também, porque eu vou estar lá, tô lá todo dia postando novas informações, e no Instagram também. Você que quer fazer uma pergunta pra mim, tenho vergonha de fazer aqui, faça lá no Instagram, porque lá você não vai mostrar seu rosto, não vai mostrar quem é você. Então faz lá de coração, vai lá, me segue, eu também te sigo de volta e a gente vai se entrosando e tendo cada vez mais conhecimento, ok? Porque assim nós vamos agregar muito valor pro mundo. Eu acredito que você vai usar muito isso e eu vou ajudar muito você, não só na sua carreira, mas na sua vida pessoal e no seu crescimento. Então, um grande beijo, um grande abraço. Voltem na próxima para vocês terminarem de ver como que funcionam essas loucuras aqui, tá bom? Um beijo, um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.